Proposta 17. Proposição número 17. Ela propõe a alteração do artigo 30 do Regulamento da Ciranda Cultural de Prendas e do artigo 17 do Regulamento do Entreveiro Cultural de Peões. Resumo: diminuir o peso da prova escrita em 10 pontos no contexto geral da avaliação dos concursos, passando essa diferença de 10 pontos para a campeira, no entreveiro, e de 5 pontos para oral e 5 pontos para artística na ciranda. Observação: fica sob responsabilidade da vice-presidência de Cultura fazer os devidos ajustes no restante do texto regulamentar dos referidos concursos, em sendo aprovada essa proposta. Bom, a justificativa apresentada pelo autor é que, anos após anos, os nossos concursos têm perdido os concorrentes, tem diminuído o número de concorrentes. E uma das principais desculpas, dos principais motivos apresentados é a falta de tempo para estudar. Analisando, no caso, essa questão, ele apresenta que o ponto determinante para a manutenção do tradicionalismo, todo esse conhecimento exigido dos nossos jovens, do que adianta termos um cérebro privilegiado, que gabarita uma prova e mal sabe montar a cavalo, ou sequer tem um conhecimento prático da vida campeira, ou no caso das nossas prendas, que da mesma forma gabaritam a prova escrita, por terem estudado e se preparado para isso, e quando precisam falar em público, engasgam as palavras, porque o seu forte não é a oratória. Nesses dois exemplos, podemos ter os representantes vencedores pelo simples fato de que o peso da prova escrita é muito alto. Por tudo isso, reitero que o momento é de valorizar mais o que realmente a nossa juventude sabe, pelo seu dia a dia, pela vivência que traz do seu tradicionalismo familiar e pelos seus dotes naturais, e não pelo tempo disponível que alguns têm para estudar, mais do que os outros. O objetivo desta proposta não é terminar com o mínimo de conhecimento que todos devemos ter da nossa história, geografia e tradicionalismo, mas sim tornar estas questões coerentes no seu peso com conhecimento prático e habilidades naturais e espontâneas, que realmente são os valores que o tradicionalismo necessita para continuar no caminho certo. Bom, o parecer dessa relatoria é que essa proposta vai de encontro às finalidades da ciranda e do entreveiro, previstas tanto no regulamento da ciranda quanto do entreveiro, que prevê. No regulamento da ciranda cultural de prendas, artigo 2º, inciso 3º, elevar o nível cultural e intelectual das prendas das entidades filiadas, desenvolvendo na juventude tradicionalista o interesse pelo estudo e pesquisa da geografia, história e folclore, tradição e tradicionalismo do Rio Grande do Sul, bem como manter-se a par de assuntos da atualidade, proporcionando-se também o aperfeiçoamento dos seus dotes artísticos e do seu relacionamento social. No regulamento do Entreveiro Cultural de Peões, artigo 2º, a linha A e C, elevar seu nível cultural, despertar o interesse pelo estudo e pesquisa, história, geografia, folclore e tradição gaúcha. Também vemos que, se acatarmos a proposta no somatório de todas as provas, estaremos atribuindo o peso de 50% somente para a prova campeira no entreveiro, causando distorções e dificuldades aos detentores dos cargos de peões e guris e piás, pois é do conhecimento de todos que os peões, nas suas atribuições, enquanto representantes da cultura gaúcha, serão convidados a proferir palestras de vários conteúdos da nossa cultura, conceder entrevistas, participar de debates e manifestar-se em público nas solenidades que forem convidados, como representante do movimento. Já as prendas, a compensação da nota subtraída da escrita passa a ser somada na artística e na oral, conforme a proposta do autor. O que é de conhecimento de todos, que qualquer pessoa, para ter condições de manifestar-se e posicionar-se diante de temas históricos,
culturais e sociais, deve ter um conhecimento de causa, e que não há outra forma de se adquirir tal conhecimento que não seja através do estudo. Muito já se foi debatido quanto ao regulamento de prendas e peões, no que se relaciona à avaliação do conteúdo das prendas e peões. E temos que dar um tempo para poder avaliarmos o resultado dessas mudanças, pois todos sabem que na convenção passada foi alterado bastante os conteúdos das provas escritas. Foi feito muitas alterações. Então, estamos pedindo que aguardemos o resultado dessas alterações, antes de fazer uma nova alteração. Compete a quem elabora as provas ter leveza e bom senso de distribuir os conteúdos de forma que possa ser avaliado quantitativamente o grau de conhecimento da prenda ou do peão. Todos, a maioria aqui deve saber que no último concurso de prendas, tivemos 2 prendas que gabaritaram a prova, mas uma não foi a que ficou entre as 3 primeiras. Então, a prova escrita, ela não necessariamente precisa ser a decisora. Ela é mais uma prova que a prenda tem que passar. Tendo em vista o exposto acima, o parecer dessa relatoria é contrário à proposição apresentada. Com a palavra o autor, companheiro Hélio Ferreira. Bom dia, senhores convencionais, companheiros conselheiros, coordenadores. Bueno, em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro aqui que eu não menosprezo em nenhum momento a importância do entreveiro, a importância da ciranda e os seus objetivos. Porém, a minha preocupação não quero detalhar as minhas preocupações com as questões do concurso, da onde se vai ficar muito pesada a campeira, se vai ficar muito pesada a oral ou a escrita. Não, a divisão foi tirada da prova escrita, na minha proposta, incluída na campeira para os peões, que pode até ser dividida para oral e artística também, não tem problema, e nas prendas a mesma coisa. A minha preocupação, senhores, é que a nossa juventude está cada vez mais se afastando, tá, das suas funções tradicionalistas, e uma delas é de ser prenda e peão, das suas entidades. Eu não quero falar aqui em fase estadual, que a fase estadual continua muito bem. Há anos vem mantendo um número médio de concorrentes, tanto na ciranda como no peão. O problema está lá nas nossas bases, que a gurizada está correndo dessa incumbência de ser prenda ou peão. Por quê? Porque eles têm que fazer muita coisa. Não basta eles serem interessados em estarem lá para colaborar com a entidade, para colocar um crachá, uma faixa e serem representantes da sua entidade. Não. O patrão quer que eles participem na região daqui a um ano. Então, eles têm que fazer projetos, eles têm que estudar, eles têm que se preparar. E aí, o que eles dizem? Não tenho tempo. Tenho que estudar, estou na faculdade, estou entrando no colégio, enfim. Essa é a primeira justificativa que se ouve dos concorrentes, e basta os senhores patrões aí se manifestarem e vão concordar com o que eu estou dizendo. Então, é com essa preocupação que eu estou trazendo essa proposta. Eu sei dos objetivos, eu sei do trabalho que está sendo feito pela atual vice-presidência de Cultura, pela Anijane, no sentido de resgatar esse interesse da juventude pelos concursos. E um deles é facilitando as provas, que realmente as últimas provas foram facílimas, foram provas bem acessíveis a todos os candidatos. Só que o estigma continua. O conteúdo programático continua com 3, 4 folhas da nossa coletânea, a bibliografia extensa. Então, eles não sabem se a prova vai ser fácil ou difícil. Eles têm que estudar aquilo ali, eles têm que se preparar para aquilo ali. Então, e isso nós vamos levar 10 anos para eles entenderem que as provas são fáceis, que é uma provinha feijão com arroz, que eles vão lá sabendo o básico e se sai bem. Até eles se convencerem disso, nós vamos levar 10 anos e até lá nós não vamos ter mais concorrente nas nossas bases. Então, essa é a minha preocupação. Nós temos que dar um choque, no meu entender, para que as pessoas digam, bom, a prova escrita agora não é o bicho-papão. A prova escrita vale lá 20% do concurso e eu posso estudar um pouquinho para me sair bem. E me preparar um pouco nas outras também para me sair bem, e na média talvez eu consiga alguma coisa. Porque aí eu vou ter tempo para isso. Esse é o pensamento do jovem. E é o que nós estamos procurando com a proposta. Então,
eu retorno, eu volto a dizer que a minha preocupação, eu não estou entrando nos detalhes do concurso, que eu sei que existem várias justificativas. Chegaram a me dizer que ia ficar muita nota na mão dos avaliadores. Imagine os senhores, as pessoas continuam não confiando nos avaliadores. Então preferem ter uma nota, um peso alto na prova escrita, para que os avaliadores não tenham muito compromisso de escolher uma prenda ou um peão. A questão do peão, que vai ficar muito pesada a campeira e vai afastar os peões urbanos. Gente, isso não existe mais. Não temos mais peões urbanos. Hoje em dia, quem quer aprende a andar a cavalo, quem quer aprende a fazer um churrasco. Nós tivemos exemplos no último entreveiro, peões essencialmente urbanos, e se saíram muito bem na campeira porque aprenderam, foram buscar esse conhecimento para participar do concurso. Então não existe mais isso. Agora, não podemos esquecer que a essência do movimento tradicionalista gaúcho é campeira. Sem desmerecer a cultural, sem desmerecer a artística, mas a nossa essência é campeira. Ela veio de lá e nós temos que valorizar isso. Respeitando as outras áreas, valorizando as outras áreas e dando oportunidade para que todos tenham um pouco de cada. Mas não vamos esquecer a nossa campeira, no caso dos peões. Mas a justificativa de que o peão urbano vai se afastar do concurso, isso não existe mais. Um exemplo aqui na 25ª. 80% dos campeiros da 25ª com certeza são urbanos. Estão com os cavalos nos hotéis aí, ou então, se não tem cavalo, vai andar no cavalo dos amigos. Mas é urbano. E é uma região altamente bem sucedida. Então, senhores, eu estou falando aqui para os nossos conselheiros e coordenadores. Aqueles que têm o compromisso de se preocupar com o futuro do nosso movimento, muito mais às vezes do que um concorrente que está momentaneamente ali querendo ser prenda ou peão, ou um preparador de prenda ou peão, ou então um patrão também momentâneo que está só preocupado em ter uma faixa na região lá da sua entidade. Eu estou falando para aquelas pessoas que têm realmente o compromisso de olhar para frente e o compromisso de manter o nosso movimento no caminho certo. E eu acho que um desses passos é justamente nós darmos um choque nesse sentido, de desmistificar o bicho-papão que é a prova escrita. E vamos ver o que dá. Se daqui a 2 anos não deu resultado, eu vou estar aqui de novo fazendo outra proposta, talvez, para a gente melhorar. Porque esse é o objetivo. Obrigado, presidente. Bom, gente, é o seguinte, aqui agora nós temos, eu tenho que fazer um esclarecimento a todos, para que ninguém fique milindrado aí. Eu tenho só 12 inscritos. Só 12. Somente no máximo 6 vão falar. Se, ainda se, não, né, porque é 3 a favor e 3 contra. Essa proposta será igual às demais. Tá? Não terá diferença das demais. É uma proposta e nós vamos seguir o script. Primeiro inscrito, Vencato. Prezados coordenadores, prezados conselheiros, mais uma vez venho até a plenária me manifestar contra a proposição, a favor da relatora, porque acredito que se nós tirarmos o peso que a prova escrita possui, nós não estaremos fortalecendo o movimento. Pelo contrário, nós estaremos enfraquecendo o mesmo. O nome do concurso já diz, é um concurso cultural, um entreveiro cultural, onde a cultura, onde o estudo faz parte do concurso. Hoje, para a avaliação de uma prenda, nós temos mais ou menos 50% na prova escrita e oral e 50% na avaliação da artística. Se nós tirarmos esse peso, nós teremos 40% na mão da candidata e o restante dividido nas demais modalidades. Do peão, a prova do peão já vale 20 pontos. Se nós tirarmos 10 pontos da prova do peão, a prova vai valer 10. Então é preferível que não se faça a prova. 10 pontos. Com a quantidade de conteúdo que o peão e a prenda têm para estudar, fazer uma prova com 10 pontos. Lamentável. Sou contra a proposição, acho que isso vai enfraquecer as nossas entidades. Se hoje os concursos nas entidades já são fracos, vão ficar piores ainda, porque não teremos prendas nem peões de qualidade. E isto nós não queremos
acredito eu que o movimento não quer quantidade, ele quer qualidade na apresentação dessas prendas e desses peões. E isto passa pela prova escrita. Uma prenda e um peão que estuda, sabe o conteúdo, vai poder se manifestar em qualquer ocasião. Em uma reportagem, em qualquer ocasião que for solicitado. Então, sim, dou uma parte. Então, prezados, sou contra a proposição e a favor da relatora. A parte é 30 segundos. Já vai passar 15. Companheiros, eu abri mão da minha inscrição e digo que sou a favor da relatora, porque nós, os conselheiros e coordenadores, não passamos por prova nenhuma. Ninguém nos aplica alguma prova para nascer alguma coisa. Então, eu acho que os peões têm que cada vez apertar mais o cinto, porque senão a vaca vai para o brejo. Bom dia a todos. Meu nome é Hernani Nunes, sou patrão lá do Piquete Laçadores de Timbaúba, da 15ª região. E já fui peão farroupilha no ano de 1990, 91. Entendo perfeitamente a preocupação do Hélio, né, de facilitar aquele homem do campo que tem talvez menos acesso à instrução e tal. Mas vou concordar com a relatora, porque também penso que nós não podemos baixar de 20% aí o peso da prova. O que, no meu entendimento, está errado, é que não se pode exigir que o camarada vá lá e acerte 50%. Né? Que ele possa acertar 2, 3 questões, ou 4, ou 5, e que seja isso, né, vale naturalmente. Né? Porque senão, se não atingir 50%, me parece que isso está no regulamento, ele já está desclassificado. E isso é uma injustiça, no meu entendimento. Que a prova devia valer tanto o que ele acertasse, fosse contabilizado e não desclassificasse no primeiro momento o peão. E lembrando que nos primeiros concursos, a prova valia 40 pontos. Né? E 25 era para artística, e até 25 para campeira, e 10% de desenvoltura. E não tinha dificuldade, então os peões vinham também, né, com a mesma vontade de ser peão. Eu acho que aí não está o mérito de prejudicando o acesso da peonada. Talvez, no meu entendimento, não é isso que vai mudar a qualidade do concurso. Né? Então, eu voto a favor da relatoria e que nós temos, sim, que exigir do peão que ele se aculture, porque eu acho que é aí que está, né, o que da questão. Não adianta nós virmos para cá também só entender de laço, de campeira, de coisa, e ser uma coisa vazia na área cultural. Certo, gente? Então, era esse o meu parecer. Obrigado. Bom dia a todos. Em nome das prendas e peões do Rio Grande do Sul, venho falar que somos todos a favor da relatoria e contra a proposta. Diminuir o valor da prova escrita nos deixa mais pontos a bel prazer de um avaliador, que, por exemplo, numa prova oral, antigamente, fazia médias entre 10 e 15 pontos e hoje varia entre 12 e 17. Diminuir o valor da prova escrita será desmotivar essas prendas e peões a estudarem os nossos conteúdos. E enganam-se os senhores que acham que somente uma oratória vai fazer uma boa prenda, porque uma boa oratória depende sim do conteúdo. O importante é o que você expõe e também a forma que você expõe, mas quem lê fala. Continuando nesse quesito, nós queremos dizer que para uma prenda e para o peão, esse é o momento em que nós dependemos apenas de nós mesmos. E os nossos concursos devem ser objetivos e não tão mais subjetivos. É por isso
que nós, prendas e peões, que nos preocupamos, sim, com o presente e com o futuro do movimento, e somos os afetados por esta proposta, somos contra ela e a favor da relatoria. E uma próxima parte ao Gustavo. Senhores, vou ao encontro da ideia dos peões e prendas estaduais. Sou Gustavo, sou o segundo peão do estado do Rio Grande do Sul. E eu só quero fazer um lembrete aos senhores. Às vezes, vocês estão esquecendo o verdadeiro sentido do concurso de peões e prendas, que é não chamar mais prendas ou peões jovens para dentro do tradicionalismo, e sim fazer esses que nós temos dentro do tradicionalismo crescer e conhecer a nossa cultura. Pois apenas com uma artística, apenas com a campeira, nenhum peão vai pegar o livro por si e ler sobre a história do nosso tradicionalismo, sobre a história do nosso Rio Grande do Sul, e principalmente sobre a geografia. E era isso que eu vim para falar para vocês. Senhores, pedi para voltar só para complementar um pouco o que eu expus antes. Eu acho válida a proposta do Hélio quanto a repensarmos a nossa condição, os nossos concursos, no quesito de chamar os jovens para o tradicionalismo e que continuem também. Não é só vir e ir, é vir e ficar. Mas como houve essa mudança no ano passado, e também nós estamos com uma proposta nova, nossa vice-presidência de cultura, de facilitar, não facilitar assim, mas de tornar mais acessível o concurso, nós pedimos um tempo para poder ver se vai o efetivo resultado disso. E também é a questão, como já foi exposto, da questão de as prendas e peões se desenvolverem na parte cultural também. Que entendo que a nossa essência é campeira e concordo. Mesmo sendo urbano, sendo de Porto Alegre, eu tenho essa questão campeira muito forte. E notei isso quando fui a Brasília, que o momento que tu vê um cavalo, que tu vê algo que te relacione ao campo, brota aquele sentimento. Mas temos que ter base teórica também para defender o nosso campeirismo. Então, por isso que fui contrária à proposição. Muito obrigada. Com a palavra o autor. Obrigado, senhores, por terem dedicado esse tempinho aí para a minha proposta. Não esperava que fosse diferente o resultado, já eu acho que é a 10ª vez que eu tento nos últimos 20 anos, mas o assunto vai sendo falado e já está brotando alguns resultados, porque essa vice-presidência de cultura está preocupada também com isso. Segundo lugar, eu não, em momento nenhum, quis tirar a prova escrita ou quis menosprezar os conhecimentos culturais que todos nós devemos ter. Eu estou simplesmente querendo diminuir um pouquinho o peso, só isso. Tá? E a minha preocupação maior é com as nossas bases, com as nossas entidades e com aqueles jovens que ali sim a gente está tentando trazer para dentro da entidade para que se tornem prendas, se tornem peões futuramente. Os que estão hoje aqui já a nível de estado, de região, esses já estão no caminho, graças a Deus. Nós temos que nos preocupar com os que estão chegando e os que nós estamos buscando. Mas, de qualquer forma, agradeço aos senhores pela atenção. Obrigado. Em regime de votação, está em votação o parecer da relatoria da Vice-Presidência de Cultura, que é contra a proposta. Levanta o cartão quem concorda com a relatoria. Quem é contra a relatoria? Unanimidade. De quem está na minha frente? Eu não enxerguei para trás.